Antes do governo de Tiber Septim, toda Tamriel estava em caos. O poeta Tracisi chamou esse período de agitação contínua de dias e noites de sangue e veneno. Os reis eram um bando mesquinho de tiranos gananciosos, que lutavam contra as tentativas de Tiber de trazer ordem à terra. Mas eles eram tão desorganizados quanto dissolutos, e a mão forte de Septim trouxe paz à força para Tamriel. O ano era 896. No ano seguinte, o imperador declarou o início de uma nova era. Assim começou a terceira era, Ano Augt. Por 38 anos, o imperador Tiber reinou supremo. Foi uma era legal, piedosa e gloriosa, quando a justiça era conhecida por todos, do servo ao soberano. Na morte de Tiber, choveu por uma quinzena inteira como se a própria terra de Tamriel estivesse chorando. O neto do imperador, Pelagius, subiu ao trono. Embora seu reinado tenha sido curto, ele era tão forte e resoluto quanto seu pai, e Tamriel poderia ter desfrutado de uma continuação da Era de Ouro. Infelizmente, um inimigo desconhecido da família Septim contratou aquela maldita organização de assassinos, a Dark Brotherhood, para matar o imperador Pelagius Septim enquanto ele se ajoelhava em oração no templo do Único na cidade imperial. O reinado de Pelagius Septim durou menos de 3 anos. Pelágio não tinha filhos vivos, então a coroa imperial passou para sua prima em primeiro grau, a filha do irmão de Tiber, Agnorit. Quintira, antiga rainha de Silvenar, assumiu o trono como Quintira I. Seu reinado foi abençoado com prosperidade e boas colheitas, e ela própria era uma ávida patrona da arte, música e dança. O filho de Quintira foi coroado após sua morte, o primeiro imperador de Tamriel a usar o nome imperial Uriel. Uriel I foi o grande legislador da dinastia Septim, e um promotor de organizações e guildas independentes. Sob sua mão gentil, mas firme, a Guilda dos Lutadores e a Guilda dos Magos aumentaram em proeminência por toda Tamriel. Seu filho e sucessor Uriel II reinou por 18 anos, da morte de Uriel I em 1364 até a ascensão de Pelagius Septim em 1382. Tragicamente, o governo de Uriel II foi amaldiçoado com pragas e insurreições. A ternura que ele herdou de seu pai não serviu bem a Tamriel, e pouca justiça foi feita. Pelágio II herdou não apenas o trono de seu pai, mas a dívida da má gestão financeira e judicial deste último. Pelágio demitiu todo o conselho dos anciãos e permitiu que apenas aqueles dispostos a pagar grandes somas retomassem seus assentos. Ele encorajou atos semelhantes entre seus vassalos, os reis de Tamriel, e no final de seu reinado de 17 anos, Tamriel havia retornado à prosperidade. Seus críticos, no entanto, sugeriram que qualquer conselheiro possuidor de sabedoria, mas não de ouro, havia sido sumariamente deposto por Pelágio. Isso pode ter levado a alguns dos problemas que seu filho Antíoco enfrentou quando ele, por sua vez, se tornou imperador. Antíoco foi certamente um dos membros mais extravagantes da geralmente austera família Septim. Ele teve inúmeras amantes e quase tantas esposas, e era famoso pela grandeza de suas roupas e seu alto bom humor. Infelizmente, seu reinado foi repleto de guerra civil, superando até mesmo o de seu avô Uriel II. A Guerra da Ilha em 1310, 12 anos após Antíoco assumir o trono, quase tirou a província da ilha Sumurset de Tamriel. A aliança unida dos reis de Sumurset e Antíoco só conseguiu derrotar o rei Orgun do reino Ilha de Piandonia devido a uma tempestade estranha. A lenda acredita a ordem psíquica da ilha de Artaeum com a feitiçaria por trás da tempestade. A história de Quintira II, herdeira do trono de seu pai Antíoco, é certamente um dos contos mais tristes da história imperial. Seu primo Uriel, filho da rainha Potema de Solitude, acusou Quintira de ser uma bastarda, aludindo à infame decadência da cidade imperial durante o reinado de seu pai. Quando essa acusação falhou em impedir sua coroação, Uriel comprou o apoio de vários reis descontentes de High-Rock, Skirin e Morrovin, e com a assistência da rainha Potema, ele coordenou 3 ataques ao Império Septim. O primeiro ataque ocorreu na região da Baía Iliac, que separa High-Rock e Hammerfell. A comitiva de Quintira foi massacrada e a imperatriz foi feita prisioneira. Por 2 anos, Quintira II definhou em uma prisão imperial que se acredita estar em algum lugar em Glenpoint ou Glenmoril antes de ser morta em sua cela sob circunstâncias misteriosas. O segundo ataque foi em uma série de guarnições imperiais ao longo das ilhas costeiras de Morrovin. O consorte da imperatriz Contin Arinx caiu defendendo os fortes. O terceiro e último ataque foi um cerco à própria cidade imperial,
ocorrendo depois que o Conselho Ancião dividiu o exército para atacar o oeste de High Rock e o leste de Morrowind. O governo enfraquecido tinha pouca defesa contra a agressão determinada de Uriel e capitulou após apenas 15 dias de resistência. Uriel assumiu o trono naquela mesma noite e se autoproclamou Uriel III, imperador de Tamriel. O ano era 121. Assim começou a Guerra do Diamante Vermelho, descrita no volume 2º desta série.